Ora, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma rica e feliz oportunidade, agradecendo a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima e sempre, àqueles abnegados mensageiros que transportam por este universo, do mundo espiritual até ao mundo físico, a sintonia necessária, o equilíbrio e a harmonia para podermos caminhar em tranquilidade, em paz, em serenidade. E aqui estamos mais uma vez para mais uma mensagem espiritual, mensagem que espero que alcance cada um, onde quer que se encontrem, na condição que se encontrem, da melhor maneira, da melhor forma. E hoje, para transmitir, como sempre, uma mensagem da espiritualidade. Porque cada ensinamento que nós físicos recebemos, uma instrução, muitas das vezes do plano superior, de cada tarefa, às vezes pode ser mínima que seja uma realização em que deixamos os melhores sinais da nossa presença. A presença de cada conversação, um entendimento construtivo de cada conversação, um mensageiro da nossa cooperação, no levantamento, muitas das vezes, da felicidade geral de cada relação nova, conhecimento neste mundo físico. Desta forma poderia até dizer que seria uma sementeira de bênçãos de cada necessitado. E assim sendo, um irmão que muitas das vezes nos está esperando para o auxílio em nome da divina presença luminosa dos mundos encantados, da centelha divina que irradia de cada um de nós, porque cada desapontamento físico, cada insegurança, dor, angústia, muitas das vezes é um teste de compreensão de cada experiência, muitas das vezes há um desejo de aprender a cada hora, porque o aprendizado é sempre uma oportunidade de servir o resto deste povo por este planeta afora, desta terra. Companheiros habitando a mesma terra, que somos nós físicos. Nós somos os caminheiros em trânsito neste planeta, que se chama mundo físico, onde guardamos o nosso coração e a nossa consciência, muitas das vezes na prática do bem, de que tal modo que possamos receber com o despertar de cada manhã um novo renascimento na nossa casa física deste planeta. E no descanso de cada noite, um ensino de regresso tranquilo ao nosso lar, o verdadeiro na vida espiritual. E
Desta forma, poderei dizer que o sentimento nem sempre, os sentimentos nem sempre podem ser amenizados por palavras. Porque as palavras podem nos fazer despertar para novas consciências, onde uma delas será o da vida eterna. Para, muitas das vezes, existência eterna, que muitas das vezes está adormecido dentro de cada um de nós. Essa existência eterna de um ser imaterial que esteve por um breve período, foi pouco, habitando um corpo físico que nós tratamos tão bem, que nós tanto amamos e que agora continuamos amando em espírito. Porque, na realidade, este sentimento é algo que transcende totalmente a forma apegada do amor que nos acostumamos aqui na Terra. Desta forma, poderei dizer que o processo de aceitação, ele não é fácil. O processo de aceitação, ele não é fácil. E nem sempre se consegue uma mente plena de sabedoria para lidar com esses fenómenos que é a dor da partida, que todos neste mundo passamos, nesta terra, e muitas pessoas sempre desejam um contacto por intermédio de alguém, de alguma coisa, de algum sinal. Por exemplo, estou-me lembrando aqui de uma psicografia assinada, recheada de alguns detalhes. Mas afinal, o que resolve mesmo são os 5 minutos que nós muitas das vezes não perdemos, ganhamos, dedicados à prece diária, que todos, independentemente da sua religião, deveriam cultivar. É o momento de serenar a mente, a consciência e o nosso coração, com a ajuda simples da observação do nosso ar, muitas das vezes entrando e saindo do nosso nariz, dos nossos pulmões, inalando, e sentir toda essa energia que muitas das vezes esse ente querido, que está bem pertinho de nós, eventualmente uma lembranças marcantes. Neste momento, poderíamos, derivado às lembranças de cada um, derivado aos pensamentos de cada um, poderemos essas lembranças nos fazer chorar. Não importa, desde que tenhamos a disciplina para buscar e compreender que tudo o que lembramos permanece vivo. Mas não continua vivo, mas não naquilo que nós físicos muitas das vezes buscamos, numa peça de roupa. Muitas das vezes de quem já partiu, de quem já desencarnou.
mas naquela visita em pensamento que vem muitas das vezes aplacar a saudade que nos faz doer, que nos invade o pensamento, que tem a capacidade de nos ajudar diariamente ou até prejudicar. Só temos que a mentalizar que começa em tudo e todos, porque ninguém neste planeta físico, nesta Terra, é imune, independentemente do tempo, do espaço. Essa é a nossa bússola propulsora do ser. Lembremos-nos de quem nós somos. Lembremos-nos de quem você ama e partiu, como um ser que continua a sua caminhada evolutiva neste vasto e enorme mundo espiritual. Porque a pessoa não partiu, só mudou de plano, do físico para o espiritual. A pessoa, homem, mulher, não nos deixou. Nós é que deixámos de haver. E desta forma, ela continuou a sua caminhada nesse mundo espiritual. E que conta com a sua força maior, a força da nossa prece, para seguir em paz a sua missão no mundo espiritual. À espera do reencontro com os familiares queridos e todos os amigos, não só muitas das vezes durante a noite, não só todas as noites durante os nossos sonos e sonhos, porque eles aproveitam os nossos sonhos para se reencontrar connosco, mas com o amor em comum que sempre sintoniza cada um a todo instante, por toda a eternidade. Os entes queridos na Terra, quando nós perdemos um ente querido, quando perdemos a companhia de seres amados, pois é, depois de os perdermos, temos outros fenómenos, que é quando nós sofremos nesta terra a visitação, cada pessoa vai receber isso, a visitação à altura da morte. Nós sentimos como se nos arrancassem o coração, para que se faça sentir a dor enorme no peito de cada um, a ânsia de rever, muitas das vezes sorrisos que se extinguiram ao longo do tempo. É como se tratasse de uma fome de escutar palavras que emudeceram, ficámos mudos. E bastantes vezes nos acalmaram as mentes. Tantas vezes tudo o que nos resta neste mundo físico, no mundo íntimo, é um veio de lágrimas de dor, lágrimas de saudade, lágrimas de angústia, lágrimas estanques sem muitas das vezes recursos de evasão pelas nossas fontes, que são nada mais os nossos olhos. Pois é.
Compreendemos neste outro lado da vida o suplício dos que vagueiam entre muitas das vezes entre as paredes de um lar ou se imobilizaram no espaço, muitas das vezes exíguo, de um túmulo, indagando. Porquê? Se tudo fosse semelhante a sombras de saudade e a distância, se o vazio, porque é um vazio, nos atormenta o nosso espírito, ele acerena-nos com a prece, como queremos e como possamos, desejando a paz e a segurança dos nossos entes inesquecíveis, entes queridos, que nos antecederam na vida maior, porque é uma vida plena, é uma vida que não tem fim. Lembra aquela pessoa querida que não mais nos compartilha das experiências no plano físico. Não por pessoa que desapareceu para sempre, não. E sim a afeição de uma criatura, como eu já disse, invisível, mas não de todo ausente. Porque os que rumaram para outros caminhos, que poderão ser designados além fronteiras, que marcam a desencarnação, que marcam a partida para o mundo espiritual, também lutam, também amam, também sofrem e se renovam dessa forma. Enfeitemos a nossa memória com as melhores lembranças que consigamos enfileirar e buscar tranquilizá-los com o apoio da nossa conformidade e também do nosso amor. Porque se nos deixarmos vencer pelas angústias ao recordar a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental conosco, eles que suportam angústia maior, porque passam a carregar as próprias aflições, sobretaxadas com as nossas memórias, dessa forma, compadeçamos-nos dos nossos entes queridos amados, que todos perdemos. Todos neste mundo físico perdemos alguém amado, de quem gostávamos, de quem queríamos, de quem amamos muito, que nos precederam na caminhada da grande renovação. Desta forma, o chorar quando não pudermos evitar, quando não podemos evitar o pranto que muitas das vezes se derrama da nossa alma e que no entanto converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho, bênçãos de prece, bênçãos de esperança, porquanto eles todos nos ouvem. Desta forma, o coração
o nosso coração na vida superior, sequiosos de se reunirem conosco para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem limites, sem adeus. Muitas das vezes já me têm perguntado: meu pai está bem, minha mãe está bem, meu marido está bem, enfim, ao fim e ao cabo passa por o meu ente querido se estará bem ou mal no plano espiritual. Mais uma vez eu vou explicar, porque para responder a essa pergunta, primeiro é preciso esclarecer-me que não existe estar bem ou estar mal no plano espiritual. O estado positivo ou negativo nos planos imateriais, que é no plano espiritual, é um reflexo da natureza da própria alma, do próprio espírito, da sua consciência e do seu estado de elevação e libertação no plano físico. A ideia de estar bem ou estar mal, ela só faz sentido num lado. Ela só faz sentido reconhecermos que estar bem ou estar mal, devidamente servido em requisitos básicos de sobrevivência, como ter estabilidade material, dinheiro, estamos a falar aqui da terra, dinheiro, conforto, fazer o que gosta, ter saúde física, mental, ter as nossas necessidades todas supridas e estar satisfeito com a vida que se leva todos os dias. Todas essas são condições físicas que nos sustentam materialmente e nos dão conforto, estabilidade para vivermos e vivenciarmos a nossa vida física. No entanto, no plano espiritual ou no plano incorpóreo, onde não há matéria, não existem condições externas. Não existem condições externas que dão suporte ao espírito ao atravessar o limiar da vida e da morte. Não, porque a alma perde todos os alicerces externos. A consciência perde todos os alicerces externos e passa a ser exatamente aquilo que ela é. Toda a sua natureza interna aparece com toda a clareza e ela passa a se manifestar. Aquilo que estava oculto no plano físico. Existem muitas formas de uma pessoa física dissimular o seu interior. Um homem arrogante, por exemplo, pode fingir ser humilde. Um homem egoísta pode fingir ser muito caridoso e doar grandes somas em dinheiro para instituições. Um homem pode fingir honestidade e ser um ladrão, mentiroso. Pode também fingir felicidade diante de todos, mas sentir-se profundamente infeliz. Podemos enganar outras pessoas quando estamos no mundo físico. Mas jamais podemos mascarar qualquer coisa ou
ludibriar, enganar alguém após a morte. Porque no plano espiritual, ninguém engana ninguém. No plano espiritual, ninguém pode dissimular nada. As almas, a consciência, o próprio espírito se manifesta com total transparência, limpidez, aquilo que são o espírito. E se encontrar, bem, se ele for bom. E se encontrará mal, se ele for mau. Porque a consciência, o espírito, a sua alma, será a luz se existir luz no próprio espírito, na própria consciência. E será escuridão caso o seu interior seja obscuro. Ele estará bem se for uma alma pura. E estará em sofrimento se for uma alma atormentada. Porque a nossa alma expressará exatamente aquilo que ela é. E aqui temos o que plantou em suas múltiplas existências terrenas. Porque após a morte, a alma não pode jamais sentir-se bem se não tem esse bem dentro de si mesmo. E nos termos da psicologia, poderemos até dizer que o inconsciente e o consciente passam a ser um só, não havendo mais divisão entre ambos. Por esse motivo, ao chegarem ao plano espiritual e sentirem exatamente como são, as almas, os espíritos, anseiam pela reencarnação, para que possam ter a oportunidade de evoluir, se purificar e aprender. Esse inclusive, é um estímulo muito importante para a alma de cada um, a consciência, o espírito. Porque a alma manifesta o seu intento de retornar e refazer a sua vida para que possa depurar e eliminar todas as impurezas da sua imperfeição, do seu ser. E diante destas explicações, aqueles que desejam saber como está o seu ente querido ou amigo após a morte, basta que se lembrem de como ele foi em vida, que tipo de pessoa ele era e qual o grau de pureza, simplicidade, desprendimento, amor, humildade, tolerância e desprendimento acima de tudo da sua alma neste mundo físico. Claro que nós sempre temos físicos, sempre temos a condição de poder melhorar a condição de cada espírito. Porque nós, como eu já referi, a prece, a vibração, a sintonia em equilíbrio, não é pensando com dor, com mágoa, com tristeza, com angústia e desequilíbrio, não. É pensando com harmonia, com amor, sem pensar na dor e no sofrimento.
E fazendo prece, ela vai direcionada àqueles irmãos, àquelas irmãs, para quem é direcionada a prece. Eu costumo dizer, lá no mundo espiritual há um carteiro. Lá no mundo espiritual há um carteiro. E esse carteiro, ele não se engana. Ele não se engana. Não se engana de morada como os carteiros aqui da Terra. Se nós estivermos a fazer uma prece para um espírito, essa prece, essa luz é envolta e vai direitinha para aquele espírito. É um alimento, é um sustento, é um suplemento na sua caminhada. Por isso, as missas, a missa numa igreja é bom. As preces que nós fazemos com amor, sinceridade, é bom. Vão direitinhas e aqueles espíritos agradecem. É como quem mete gasolina num carro. É mais uma força para aquele espírito. É mais uma alavanca para não deixar cair aquele ente querido, desfalecer por falta de sintonia de vibração. Desta maneira, meus irmãos, minhas irmãs, eu me despeço agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade. Desejando a todos uma linda e abençoada noite. Salve Deus e graças a Deus.